concurseiro e concurseira que irá realizar o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2018. Vamos a mais uma aula, a nossa aula de número 4, com resoluções de questões do concurso 2017, em que tivemos a banca elaboradora CESP, assim como será em 2018. Questão 110 de História. Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado, o governo de José Sarney optou por romper com o Tratado de Integração Econômica Regional estabelecido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. Essa questão ela exigia do candidato conhecimento acerca do período em que José Sarney foi o presidente da República, especificamente em relação à sua política externa. Uma questão aí, diria que difícil. Vamos compreender alguns aspectos que antecederam o governo de José Sarney, assim como aspectos posteriores para que possamos entrar no contexto do seu governo. E aí nós voltamos um pouco à história até 1964, período em que os militares assumem o poder no país e governarão até 1985. Presidente General Castelo Branco, Corte Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Esse período foi caracterizado por autoritarismo e centralização. Essa centralização era a concentração do poder na mão do executivo, que foram os militares no comando do executivo, apesar do funcionamento do Congresso, por muitas vezes fechado, e o funcionamento do judiciário. O poder ele concentrou-se nas mãos dos militares, principalmente por meio dos atos institucionais. Um período caracterizado por censura e repressão, pelo bipartidarismo, ou seja, a existência apenas de dois partidos, o Arena e o MDB. Perseguição política aos opositores, com prisões, exílios e até mesmo torturas e mortes. A luta armada, a oposição mais radical aos militares, que pegaram em armas e também realizaram algumas ações. E o crescimento econômico foi um período que foi caracterizado por um grande crescimento econômico no país. Porém, as medidas adotadas para esse crescimento econômico irão posteriormente trazer danos à economia nacional, que será refletido no governo de José Sarney. Com o fim dos militares no poder em 1985, dá-se início à nova república, tendo como seu primeiro presidente José Sarney, posteriormente Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e atualmente Michel Temer. E a questão ela exigia do candidato conhecimento acerca do período em que José Sarney foi o presidente. José Sarney vai ser presidente de 1985 a 1990. Ele chega à presidência da República após a morte de Tancredo Neves, que foi candidato eleito indiretamente, ou seja, foram os congressistas que elegeram Tancredo Neves presidente e José Sarney vice-presidente. Ainda não foi uma eleição realizada por meio do voto direto. Tancredo Neves vem a falecer, então assumindo José Sarney a presidência da República. No seu governo também é o período em que a Constituição Federal é promulgada, no ano de 1988. Ele se aproxima dos países da América do Sul. Ele busca aproximar as suas relações, bem como os países africanos de língua portuguesa. Como consequência dessa aproximação com os países da América do Sul, ele assina um acordo com a Argentina que fica conhecido como Declaração de Iguaçu. A Declaração de Iguaçu foi um tratado assinado entre Brasil e Argentina
com o objetivo de fortalecer a América do Sul. E esse acordo irá refletir na criação do Mercosul em 1991. Apesar das suas medidas, popularmente ele não ficou bem visto. Aqui podemos observar em uma manifestação que houve no Rio de Janeiro, onde o ônibus em que o presidente José Sarney se encontrava foi apedrejado por manifestantes. Então vamos observar as medidas econômicas adotadas por José Sarney que o tornou impopular. A primeira medida foi o Plano Cruzado, em que houve o congelamento dos preços para conter a inflação. Medida que inicialmente tem aspectos positivos, porém, ao longo do tempo, ela se mostra ineficaz. Então é lançado o Plano Cruzado 2, em que é liberado parcialmente o aumento dos preços e impostos. Porém, há o retorno da inflação alta. Tendo em vista isso, é lançado o Plano Bresser-Pereira, em que novamente os preços e os salários são congelados e acontece a redução dos gastos públicos. Entretanto, mais uma vez, o plano obtém um sucesso temporário, mas não consegue avançar por muito tempo. Então, próximo de terminar o seu mandato, é lançado o Plano Verão, em que, mais uma vez, os preços são congelados, busca-se reduzir os gastos públicos e o aumento dos juros, entre outras medidas dentro desses planos. Porém, aqui estão as principais características dos planos econômicos que foram adotados no governo de Sarney. Entre essas características, podemos perceber que o congelamento dos preços foi a medida mais comum nesses planos econômicos. Desta forma, percebemos, conforme a questão, que ela contém um erro, que esse erro é quando ela afirma que José Sarney ele rompe com o tratado, quando na verdade não existia tratado a ser rompido, mas ele firma o tratado inicialmente com a Argentina. Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado, o governo de José Sarney optou por romper com o Tratado de Integração Econômica Regional estabelecido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. Então ele não rompe, mas ele aproxima as relações com os países da América do Sul, até mesmo em relação ao contexto histórico em que as mesmas estavam na época, em relação às ditaduras militares que comandavam esses países e estavam passando por uma transição política do governo militar para os governos civis. Então José Sarney ele aproxima dos países da América do Sul com suas medidas na política internacional. Desta forma, a questão está errada. Assim, encerramos mais uma aula. Desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Muito obrigado, uma ótima aula, estudos a todos e até a próxima.